Olá, amigos do Estratégia Concursos, estamos de volta. Nesse vídeo, vamos resolver várias questões sobre o assunto estrutura da Constituição e hierarquia das normas. Vem cá comigo, vamos ver como a FCC cobra isso em prova. Em reconhecimento à internacionalização da matéria relativa a direitos e garantias fundamentais, a Constituição da República estabelece que tratados internacionais em matéria de direitos humanos serão equivalentes a emendas constitucionais se forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros. E aí, pessoal, certo ou errado essa questão? É isso mesmo, questão correta. Os tratados internacionais de direitos humanos, caso sejam aprovados, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Isso aqui está escrito no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 88. Para que você não esqueça mais sobre a hierarquia dos tratados internacionais, vamos fazer um esquema rápido aqui, ó. Então nós temos tratados internacionais de direitos humanos. Tratados internacionais de direitos humanos. Esses tratados internacionais de direitos humanos, eles podem ser aprovados de 2 maneiras distintas. A primeira forma de aprovação deles, aprovados pelo rito próprio das emendas constitucionais. Aprovados pelo rito próprio das emendas constitucionais. Ou seja, 3/5 dos membros em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos membros. Ou então, eles podem não ser aprovados, pelo rito próprio das emendas. Rito próprio das emendas constitucionais. No primeiro caso, quando eles forem aprovados pelo rito próprio das emendas, eles terão equivalência de emenda constitucional. Serão equivalentes às emendas constitucionais. E quando eles não forem aprovados pelo rito próprio das emendas, aí, meus amigos, eles terão um status supralegal. O que significa status supralegal? Significa que eles estão acima das leis e abaixo das constituições. Isso daqui, pessoal, que eu acabei de comentar, só vale para os tratados internacionais de direitos humanos. Porque os outros tratados, que eu vou chamar aqui de tratados comuns, ou tratados em geral, vou chamar de tratados comuns, esses tratados comuns, quando eles são internalizados no ordenamento jurídico brasileiro, eles serão hierarquicamente comparados, hierarquicamente equivalentes à lei ordinária. Eles terão status de lei ordinária. Perfeito, gente? Então, os tratados de direitos humanos seguem essa primeira possibilidade aqui de cima. Quando aprovado pelo rito das emendas, eles serão equivalentes às emendas constitucionais. Quando não aprovados pelo rito das emendas, terão status supralegal. E os tratados em geral, os tratados comuns, quando incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, têm status de lei ordinária. Sabendo isso aqui que está na nossa tela, você não vai errar a questão na prova. Tá bom, minha gente? Vamos lá, vamos seguir. No ordenamento jurídico brasileiro, segundo o princípio da hierarquia normativa, o decreto autônomo tem prevalência sobre a lei ordinária estadual. E aí, pessoal, certo ou errado? Pessoal, a questão está errada. Não há essa prevalência. Decreto autônomo é uma espécie normativa, ele trata-se de norma primária. Ele está no mesmo patamar hierárquico, da lei ordinária, da lei complementar, do decreto legislativo, da resolução legislativa, dos tratados em geral.
Ok? Então, os decreto autônomo é norma primária, é uma norma primária elaborada pelo presidente da República. É diferente do decreto regulamentar. O decreto regulamentar é uma norma secundária, infralegal. Agora, o decreto autônomo não. O decreto autônomo ele é norma primária, está na mesma hierarquia da lei ordinária. E aí, vejam só, a questão trouxe um complicador maior. Volta aqui comigo. Ele fala de lei ordinária estadual. Pessoal, é importantíssimo que vocês tenham em mente que a lei ordinária federal, ela está no mesmo plano hierárquico, tem a mesma hierarquia da lei ordinária estadual. E ainda está na mesma hierarquia, no mesmo plano hierárquico da lei ordinária municipal. Isso daqui decorre da ideia de que em uma federação como é o Brasil, né? Em um estado federativo como é o Brasil, não há hierarquia entre entes federativos. O que há é uma repartição de competências. Então, a lei ordinária federal, ela tem determinados assuntos que estão na esfera de competência da lei ordinária federal. Outros assuntos são da competência legislativa dos estados, já outros são da competência legislativa dos municípios. Então, cada ente federativo atua dentro da sua esfera de competência. Não há hierarquia entre eles, tampouco existe hierarquia entre lei ordinária federal, estadual e municipal. Ok? E aí, dessa maneira, voltando à questão, não cabe dizer que o decreto autônomo tem prevalência sobre a lei ordinária estadual. Eles estão no mesmo patamar hierárquico, uma vez que o decreto autônomo é norma primária e, portanto, está no mesmo patamar hierárquico da lei ordinária federal, ok? Então, questão errada. Vamos em frente. No ordenamento jurídico brasileiro, segundo o princípio da hierarquia normativa, a lei ordinária federal tem preeminência sobre a lei delegada e a medida provisória. Pessoal, questão está errada. Lei ordinária está no mesmo patamar da lei delegada, da medida provisória, da lei complementar, né? Questão errada. Em frente. No ordenamento jurídico brasileiro, segundo o princípio da hierarquia normativa, a lei ordinária estadual é necessariamente superior à lei ordinária municipal. Outra vez, gente, questão errada. Não há hierarquia entre lei estadual, lei ordinária estadual e lei ordinária municipal. Elas estão no mesmo plano hierárquico. Em frente. No ordenamento jurídico brasileiro, segundo o princípio da hierarquia normativa, a lei ordinária, a lei delegada e a medida provisória têm igual hierarquia, pelo que, em princípio, podem revogar-se reciprocamente. Olha que beleza! É exatamente isso. A lei ordinária, a lei delegada e a medida provisória têm igual hierarquia e podem revogar-se reciprocamente, sem problema algum. Lembrando que lei ordinária também, eu posso dizer que essas normas aqui, tanto a lei ordinária, a lei delegada e a medida provisória, elas estão no mesmo nível da lei complementar. Lei complementar. O que diferencia essas espécies normativas é a matéria de que tratam. Perfeito? Mas a hierarquia é a mesma. Sobre as leis ordinárias e as leis complementares, pode-se afirmar que uma das diferenças relevantes diz respeito à competência temática, pois as leis ordinárias são enumeradas na Constituição. Pessoal, vamos lá, vamos examinar com detalhes aqui. Primeiro ponto, lei ordinária e lei complementar. Elas estão no mesmo nível hierárquico. Esse é um ponto que todos nós precisamos saber. Então, estão no mesmo nível hierárquico. Qual que é a diferença entre elas? A diferença entre elas é justamente o que a questão está dizendo. É a competência temática. A Constituição, por exemplo, olha aqui para mim. A Constituição, por exemplo, ela prevê que para tratar de normas gerais de direito tributário será necessária uma lei complementar.
ok? Então não cabe a uma lei ordinária tratar sobre normas gerais de direito tributário. Perfeito? Então, o que acontece então? A diferença entre lei ordinária e lei complementar está no âmbito da competência temática. Determinadas matérias são reservadas pela Constituição Federal à lei complementar. Ok? Voltando à questão. O que ela está afirmando aqui? Está falando assim, ó, pois as leis ordinárias são enumeradas na Constituição. Na verdade, não são as leis ordinárias que são enumeradas na Constituição. Quem são enumeradas na Constituição são as leis complementares. Perfeito? A Constituição, ela prevê as matérias que deverão ser objeto de lei complementar, ok? Por isso, a questão ficou errada. Vamos em frente. Emenda à Constituição Federal válida tem o mesmo nível hierárquico das normas constitucionais dispostas pelo poder constituinte originário. E aí, pessoal, certo ou errado? Ótima questão. E aí, a emenda constitucional tem o mesmo nível, emenda à Constituição, tem o mesmo nível das normas constitucionais originárias, ou seja, que foram criadas pelo poder constituinte originário? Sim, tem o mesmo nível hierárquico, ok? Pessoal, disso daqui eu quero colocar para vocês a seguinte ideia, que você precisa guardar porque cai bastante em prova. Não há hierarquia entre normas constitucionais. Não há hierarquia entre normas constitucionais. Por exemplo, eu tenho lá uma norma constitucional que garante o direito de propriedade, ok? Essa norma é uma norma que ela é importante, né? É um direito, garantido direito de propriedade. É uma norma materialmente constitucional. Mas aí eu tenho outra norma lá na Constituição que fala, por exemplo, do Sistema Financeiro Nacional, que fala de política urbana. E aí? A norma que trata do direito de propriedade é hierarquicamente superior à norma que fala sobre o Sistema Financeiro Nacional, política urbana? Não é. Elas estão no mesmo nível hierárquico. As normas constitucionais estão no mesmo nível hierárquico. Essa é a doutrina que prevalece aqui no Brasil. Perfeito? Estão no mesmo patamar hierárquico. Vamos em frente. São elementos orgânicos da Constituição a divisão dos poderes e o sistema de governo. Pessoal, uma rápida revisão sobre esse assunto. A doutrina do professor José Afonso da Silva prevê 5 elementos da Constituição. Primeiro, nós temos o elemento orgânico. Então, nós temos os elementos orgânicos. Os elementos orgânicos dizem respeito à regulação do Estado, à regulação da organização, da estrutura do Estado. São os elementos orgânicos, ok? Nós temos ainda os elementos chamados elementos limitativos, que são aqueles que existem para limitar o poder do Estado. São os direitos e garantias fundamentais, excetuados os direitos sociais. Porque os direitos sociais se encontram aqui, ó. Terceiro elemento, são os elementos socio-ideológicos. Direitos sociais estão aqui. Eles manifestam a existência de um Estado prestacionista, um Estado intervencionista, que age em favor dos seus cidadãos. Temos aqui um quarto elemento, que são os elementos de estabilização constitucional. Elementos de estabilização constitucional que existem para solucionar conflitos constitucionais, para promover a defesa do Estado democrático de direito. Elementos de estabilização constitucional. Como exemplo, citamos a possibilidade de intervenção federal e ainda a ação direta de inconstitucionalidade. E um quinto elemento seriam os elementos formais de aplicabilidade,
que tratam de regras de aplicação da Constituição. Como exemplo, citamos o preâmbulo da Constituição Federal, o ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e ainda o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Tá certo? Então esses são os elementos da Constituição, segundo a doutrina do professor José Afonso da Silva. Aí nessa questão, vamos voltar aqui. A questão está falando, são elementos orgânicos da Constituição, a divisão dos poderes e o sistema de governo. Tá certa? Tá certa, gente. São elementos que regulam a organização e funcionamento do Estado. Perfeita questão. Vamos para a próxima. Peguei aqui uma questão do CESP, tendo em vista que a FCC ainda não abordou esse tema em prova, tá? São denominados elementos limitativos das Constituições aqueles que visam assegurar a defesa da Constituição e do Estado democrático de direito. Pessoal, a questão está errada. Por quê? Os elementos que visam assegurar a defesa da Constituição e do Estado democrático de direito são os chamados elementos de estabilização constitucional. Os elementos limitativos são aqueles que limitam o poder do Estado. Os elementos limitativos são os direitos e garantias fundamentais, excetuados os direitos sociais. Os direitos sociais que são elementos socio-ideológicos da Constituição. Perfeito? Meus amigos, vamos então encerrando esse vídeo em que você viu várias questões da FCC e ainda como a FCC poderia cobrar determinados assuntos em prova. Tá joia? Um grande abraço e até mais.